Carlos Rossi aqui comentando A Fera do Mar, animação da Netflix que está concorrendo ao Oscar. Lembrando que esse vídeo aqui é com spoilers, então continue assistindo por sua conta em risco, mas eu vou usar o spoiler só quando ele for necessário, não vai ser algo recorrente. A Fera do Mar, ela, no enredo dela em si, ela não vai reinventar a roda, ela não vai fazer nada que você não tenha visto em outras animações. Mas ela entrega um enredo redondo e competente para contar a própria história. E aí ela vai se aproveitar muito da experiência do Chris Williams em fazer Moana, em que você tem uma retratação muito elaborada do oceano. Isso claramente recebe essa influência, né? O filme recebe essa influência. Isso é bem claro e fica bem bonito na animação. A gente tem, além do próprio oceano, vários elementos que trazem um realismo muito diferenciado para a forma que ele escolhe animar o oceano. Então você fica ali naquela dúvida se realmente a gente está vendo uma imagem real daquilo ali ou se é uma animação e que também vai aparecer em Moana, né, que é o filme lá de 2016. A gente também tem outros recursos estéticos e narrativos que você vai ver em alguns trechos do filme que fazem referência a outras animações da Disney. Eu acho que o que dá pra destacar mais, que chama mais atenção, é a Pinóquio, porque tem toda aquela coisa da relação com o monstro e o interior do monstro e coisas assim, que você vai ter na figura lá da baleia monstra, né, que eles chamam lá, acho que é monstro mesmo, né, lá no Pinóquio. É claro que aqui tem um desdobramento totalmente diferente, né, mas essa coisa de viver no interior da baleia, né? Você, acho que até uma referência meio bíblica e tal, mas que marca a influência do Pinóquio nas obras cinematográficas como um todo, né? Já que é um filme lá de 40. E a gente tem também A Pequena Sereia. Tem aquela situação do pacto, né? Que o Capitão Corvo, né? Que no original ele é dublado pelo Jared Harris e no Brasil é o Marcelo Pissardini que dubla. Essa coisa de ter um pacto para realizar o objetivo dele é muito parecido com o que a Úrsula faz com a Ariel lá na Pequena Sereia. Além disso, você tem também o uso dessa ideia assim, de monstros se relacionando com humanos, que aparece muito forte lá em Como Treinar o Seu Dragão, né? O filme de 2010 lá da DreamWorks, que inclusive a própria retratação do monstro, né? da tal Fera do Mar, lembra muito o dragão lá do Como Treinar Seu Dragão, que eu agora esqueci o nome, mas que é muito parecido o jeito ali como ele se move, enfim, como ele interage, o rosto dele, né, que é aquela coisa que tem que ser um pouco monstruosa, porque, enfim, é um monstro, mas que também tem que mostrar um semblante amigável, né, até porque o filme tem como alvo o público infantil, então tudo isso influencia no design final desse monstro. O que eu acho que é um diferencial estético bom para a Fera do Mar é a questão da multiplicidade de cores, né? Não sei se dá para chamar de monocromático, mas é uma coisa que eu apelidei de hipocromático, né? São poucas cores, né? Quando você está ali no mar. Então você tem um amadeirado com a cor do oceano, mas você não passa muito disso. Mas aí quando você tem a visita à Ilha do Monstro, né? Quando ele captura ali, né, o protagonista e o pirata lá que está com ela e leva para essa ilha, você tem uma explosão de cores, você tem um colorido que o enredo é muito inteligente em aproveitar e traz uma diversidade boa assim, para o visual, para o que a gente está vendo. E a gente tem também um design muito diferenciado ali para o castelo e também para o movimento das cordas, né, e das velas no 3D, que é uma coisa que sabidamente é algo difícil de animar, né? E que você vê que acontece com muita fluidez nessa animação. Além disso, você tem a trilha sonora do Mark Mancina, que vai chamar bastante atenção. Também de Moana, né? Lembrando disso, que acrescenta bastante aqui a aventura e ajuda na ambientação. Em relação à narrativa, né? Entrando um pouco nesse mérito, a gente tem um motivo, né, narrativo, que é o lema, que é: quem não se arrisca a morrer não sabe o que é viver. Deve ser muito dito por pessoas antes delas desperdiçarem a vida delas, mas enfim, é um lema que aparece aí na história e que é muito entoado pela criança protagonista, né, que vai evoluir de um contorno infantil e vai crescer ao longo da história. Não literalmente, mas psicologicamente. O nome da protagonista é Maisie, né? E ela é dublada no original por Zeres Angel Heitor e no Brasil pela Nina Medeiros. Essa jornada de amadurecimento ela vai acontecer quando ela entra em contato, né? Quando ela convive
com o Jacob, né, que é dublado pelo maravilhoso Karl Urban, né, o Butcher lá do The Boys, e também pelo Thiago Longo aqui no Brasil. Você tem, do lado dela, você tem a questão da vida ser efetivamente colocada à prova, então aquelas coisas que ela lia muitos livros, que ela tinha contato, um contato distante pelas histórias que ela lia, agora ela estava vivendo na prática e estava vendo o quão perigoso, quão problemático pode ser passar por isso. E ele também ganha uma bagagem, né? Ganha uma experiência de aprender a ver além das aparências. É muito engraçado porque ele lida muito com aquela coisa do não conheça os seus heróis. Ele vai discutir isso tanto da menina em relação ao próprio Jacob e em relação ao Capitão Corvo, e também do Jacob em relação ao Capitão Corvo, né? Porque o Jacob acaba conhecendo o lado do personagem que ele admirava tanto e que ele não conhecia, né? O personagem, ele realmente se perde pela obsessão dele, né? A gente pode falar um pouco disso depois. Aqui a gente tem também, né, falando de referências e de repetições de narrativa, a gente tem aquela coisa do relacionamento entre o homem adulto e o semi-indefeso que precisa ser protegido. E a gente está vendo isso aí exaustão. Eu acredito que, apesar de não ter sido The Last of Us que inventou isso, lá em 2013, né, com a narrativa do jogo, ele tenha sido responsável pelo boom de histórias com essa abordagem, com essa temática. Aí a gente tem isso em Obi-Wan Kenobi, na série do ano passado, você tem isso da Mandalorian, e aí você tem isso aqui também. Apesar dessa coisa recorrente do adulto e criança, de alguma forma, você tem uma certa ênfase na pequenez do homem, tanto da menina quanto dele, tanto faz, em relação à Fera do Mar, aquela coisa daquele ser gigantesco. E a escala que isso representa, inclusive tem uma cena que vai lembrar muito essa coisa de lutas de kaijus, né, que eu não esperava para um filme desse. Né, de Godzilla e coisas assim, né, que, enfim, outra fonte de onde o filme bebe e que é extremamente influente também pro cinema desde que foi criado, se eu não me engano, lá na década de 50. A gente tem também uma referência ao romance Moby Dick, lá de 1851, e que possivelmente também influenciou Pinóquio, mas que aqui ele vem na figura daquele tradicional confronto entre homem e monstro, em que o monstro e o comportamento dele acabam transformando o homem. E aí você tem, principalmente, né, a questão da Moby Dick centralizada no enredo, né, no arco narrativo do Capitão Corvo, que tem essa figura de ser o mentor, de ser o herói, ser o admirado pelos outros personagens, principalmente pelo Jacob e pela Maisie, e acaba fazendo essa homenagem mesmo ao clássico da literatura, uma releitura dele, se transforma em mais uma adaptação desse clássico de alguma forma, embora, enfim, por outros caminhos aqui. De alguma forma, assim, se você pensar na trama original, que era muito focada na caçada do monstro, na caçada da Moby Dick pelo protagonista, você tem também o mérito dentro dessa obra Fera do Mar de atualizar os aspectos de representatividade dela. E quando eu digo atualizar é porque lá na época do Moby Dick, a tripulação do Pequod, né, que é o navio na qual se passa a história, ela é multiétnica. Então, essa história aqui, ela, enfim, só atualiza essa questão, tendo uma tripulação de diversas etnias, né, com destaque para Sarah Sharp, que é uma grande aventureira, né, que a série coloca como uma grande heroína e tal. Ela é dublada pela Mariana Giambattista no original e pela Maria Cláudia Cardoso no Brasil. E para a própria Maisie, que são negras, né? Enquanto o Capitão e o Jacob são caucasianos e você tem outras etnias ali espalhadas pela tripulação. E essa posição, né, que elas assumem, principalmente da Maisie, que além de ser a protagonista da história, ela vai conduzir um processo de revisão da história vigente. E aí, claro, você tem um lore, né? Você tem um universo narrativo ali daquela história, mas você naturalmente faz um diálogo com a revisão histórica que o período das grandes navegações precisa sofrer. Você tem uma certa quebra de verossimilhança quando você tem uma criança conduzindo esse processo, e a Maisie realmente age como criança na maior parte do tempo, mas de alguma forma isso é poético dentro da narrativa, né? Por você ter aquela questão da criança ser responsável por a gente superar o passado e criar um novo futuro em cima disso. Nesse processo, a gente tem esse revisionismo histórico, e aí eu quero enfatizar que
a gente não pode confundir o revisionismo histórico com o negacionismo histórico, que é uma coisa totalmente diferente e que é muito grave, muito errada. O revisionismo histórico é simplesmente você revisitar alguns fatos que são dados como fatos, como verdades, para que a gente tenha uma atualização dessas interpretações e principalmente do consenso entre os historiadores. Então, por isso, a quebra de verossimilhança, porque uma criança não representa esse grupo, mas, novamente, poético dentro da história. Sobre a protagonista, ela vai agir como uma criança a maior parte do tempo, mas ela também toma algumas atitudes que podem soar um pouco convenientes demais, né, pro roteiro. E aí a gente fica ali naquele meio termo, né? Filme para criança, não gosto muito desse argumento, mas é algo que a gente pode usar. Mas principalmente o fato dela já estar saindo da idade ali da criança para entrar na pré-adolescência, e também o fato dela ter uma certa liderança diante das crianças daquele orfanato de onde ela vem, coloca ela numa posição de ser uma adolescente assim antecipada, né, dela ser mais madura, ter condição de passar por situações, de lidar com sentimentos de uma maneira mais amadurecida do que se esperaria para a idade dela. Nesse sentido, ela consegue absorver para si, né, absorver e demonstrar para os outros essa questão de ter esse elemento revolucionário. E aí nessa revolução tem dois processos que acontecem muito fortes, né? Que é a mudança do lema da história, que passa a ser é possível ser herói e estar errado, né? Troca um lema pelo outro. E aí você vai ter colocados em xeque tanto a situação do Jacob quanto a situação do Corvo, que precisam revisitar, né? Rever as suas posições para chegar à conclusão. E essa mudança de lema, ela marca a narrativa ali no final e dá margem à questão lá do teatro do oprimido, né? Que é o levante popular em torno daquele governo monárquico, uma vez que é apresentada, né, que a Maisie consegue trazer à luz a revisão que ela fez da história, justamente. Além da Maisie, né, que é a principal aí da história, você tem o Jacob, que meio que co-protagoniza a história com ela, e ele é responsável por amarrar essas duas rotas, né, a do Corvo, que é justamente o passado, que é o cara que vai se apegar à obsessão que ele tem desde sempre enquanto marinheiro, podemos assim dizer, e a da Maisie, né, que é essa renovação, que é o novo. É como se ele estivesse no presente equilibrando o passado e o futuro, de alguma forma. E isso acaba sendo uma analogia excelente para os conflitos geracionais. E o cara que não é nem tão velho, nem tão jovem, ele consegue ficar no meio do caminho. Eu mesmo, como nascido da década de 90, eu costumo me ver nessa posição, né, de conciliar essas duas visões do mundo. A de pessoas anteriores a mim e a de pessoas mais novas do que eu. Para fechar, dentro de todas essas reflexões, esses atos narrativos, a gente tem sim uma reciclagem de coisas que já foram vistas em animação, em outras obras, mas eu entendo que essa obra Fera do Mar é um grande exemplo de como a gente nem sempre precisa ser extremamente inovador. Contar uma história bem contada não é uma coisa simples, e a gente tem isso feito de uma maneira muito bem feita, tecnicamente impecável, com uma trilha sonora que vai ajudar a melhorar o que a gente está vendo. Então é um filme excelente nesse sentido, e o capricho do Chris Williams em fazer esse filme, ele vai comprovar que essa obra de arte, que essa animação é o melhor do que a gente tem aqui hoje no nosso tempo, né? Considerando os recursos que a gente tem disponíveis e o que a gente já viu anteriormente. Então é um ótimo exemplo de como a gente pode aproveitar o que já foi para construir alguma coisa tecnicamente impecável e dessa forma encantadora. Assistam na Netflix esse filme e continuem acompanhando aqui no canal para ver outras animações, né? E principalmente a cobertura dos indicados ao Oscar. E também, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, fale com seus amigos e não deixe também de seguir a página no Instagram e de ver as próximas publicações aí. Um abraço, pessoal. Obrigado por me acompanhar até aqui.